Pessoal, o episódio 17 de Dragon Ball Daima finalmente chegou e agora a gente pode dizer que a história andou de alguma forma, né? Porque já faz algum tempo aí que até pra mim, que tava gostando do Dragon Ball Daima, tava ficando difícil aturar esses episódios. Desde o episódio 13 foi episódio ruim, através de episódio ruim, através de episódio ruim, depois mais ruim, e só foi piorando, né? Foi ficando cada vez pior. E finalmente a gente teve um episódio que a gente pode falar que aconteceu alguma coisa, né? E por isso eu peço que você fique aqui até o final, porque eu vou comentar tudo que aconteceu no episódio do Dragon Ball Daima, falar sobre a segunda temporada do Dragon Ball Daima, o futuro do Dragon Ball Super e muito mais, tá? Então fica aqui até o final do vídeo. Sem mais delongas, só quero pedir uma coisinha rápida, que você comente para ajudar no engajamento do vídeo e que você também entre no nosso grupo do WhatsApp, que tá aí nos comentários fixados, beleza? E bom, vamos lá, finalmente Dragon Ball Daima andou um pouco, né? A gente viu aí o Goku, o Vegeta e a turma lutando contra o Majin Buu e o Majin Buu e a forma final do Rei Goma, que realmente se transformou no vilão final do Dragon Ball Daima. E o que eu tô achando de tudo isso? Bom, pra ser sincero, cara, eu tô gostando do Dragon Ball Daima. Desde que o Dragon Ball Daima começou, ele tem sim me agradado. Eu não tenho achado Dragon Ball Daima um anime ruim. Ele faz o que ele se propõe a fazer. Ele em nenhum momento ele se propôs a ser o novo Dragon Ball Z, ele em nenhum momento se propôs a ser a sequência de Dragon Ball Super, em nenhum momento ele se propôs a ser um reboot de Dragon Ball, nada disso. Algumas pessoas colocaram uma expectativa como se o Daima fosse o novo Dragon Ball Z, e pessoal, não é. O Dragon Ball Daima ele foi feito por 3 motivos. Primeiro, era o desejo do Akira Toriyama, que ele deixou praticamente tudo pronto e um pouco antes dele falecer. Segundo motivo, para fazer dinheiro em cima de Dragon Ball, porque não tinha como fazer um anime novo do Super por causa de toda essa briga entre a Shueisha, Toei e a família Toriyama. E terceiro motivo, para poder pegar fãs novos, porque se você for ver, o Dragon Ball Daima ele é feito em cima dos modelos dos animes atuais, é muita coisa rápida, episódios que só vão um monte de coisa, uma coisa atrás da outra, sem desenvolver muito, é um acontecimento atrás do outro, jogando coisa na tela, tendo coisa, tipo assim, humor, piadinha besta, toda hora para poder pegar a sua atenção e tal. E pra gente que é mais velho, que cresceu assistindo Dragon Ball, realmente esse estilo não pega muito. A gente vê, a gente acha bem besta, um humor bem fraco, é um humor bem paspalho mesmo, que é aquele humor meio brain root mesmo da galera jovem de hoje, dessa galera de TikTok e tal, por aí vai, né? E TikTok, Shorts, Reels, enfim. Esses vídeos curtos, toscos de humor duvidoso, que não dá nem pra chamar de humor, mas enfim, né? Então o Dragon Ball Daima, ele foi feito com essa proposta e ele vem bebendo dessa fonte aí desde o início. Porém, mesmo com isso, mesmo dito isso, eu ainda tava gostando sim dos episódios do Dragon Ball Daima, teve muitos momentos bons, especialmente pra mim relacionado aos outros personagens, né? Questão de expandir o universo, de falar mais sobre o Makai, a gente finalmente tem o Makai de forma canônica e explicada. A gente já sabia que o Makai existia, porque existiu o Daburai e falava-se que ele era o rei, né, do reino dos demônios, mas ainda não tinha visto, né, de forma assim expandida como realmente era o Makai. A gente sempre ficava nas teorias, especulando como era e tal, e a gente soube mais do Daburá, da família do Daburá, soube também do Makai, soube dos Namekusei-jin, do passado dele, né, ou Nameku-jins. Então assim, a gente soube do passado do Piccolo, a gente teve um novo Nameku-jin, que é o Neva. Então assim, a gente teve muita expansão, a gente também teve o Vegeta canonicamente virando Super Saiyajin 3, a gente vendo ele se transformar, porque ficava implícito que realmente ele sempre teve essa transformação, ele só não virava, né, no Dragon Ball Super, quando ele tá falando com o Trunks fala pra ele virar Super Saiyajin 3, ele fala que ele não vai, ele vai mostrar uma coisa melhor, vira Super Saiyajin Blue. Então assim, sempre ficou isso aí no ar, de que o Vegeta tinha um Super Saiyajin 3, mas a gente nunca viu de forma canônica, né, a gente só tinha visto o Dragon Ball Heroes, né, mostrar o Vegeta Super Saiyajin 3 e nos jogos também, e no Dragon Ball GT a gente teve uma certa forma um Vegeta Super Saiyajin 3, que foi o Super Saiyajin 3 dele como Baby Vegeta, né, pra quem não sabe, uma das formas lá do Baby Vegeta é justamente o Super Saiyajin 3, né, tem um, 2, e aí a terceira forma, que é aquela com aquele topete estranho sem sobrancelha, seria o Super Saiyajin 3 do Vegeta no Dragon Ball GT, mas aí é para outro vídeo, acho que a maioria que tá vendo talvez até já saiba disso. E com tudo isso eu tenho gostado do Dragon Ball Daima, sabe? Achei legal ter essa questão de meio que canonizar algumas coisas do GT, meio que fazer como se fosse o GT na visão do Toriyama, porque ele gostava de algumas coisas do GT, apesar na maioria ele não ter participado, ele falava que ele gostava de algumas coisas, então é legal a gente tá vendo realmente muita coisa do GT sendo canonizada aqui. Para quem viu o episódio ficou bem claro isso. A gente vê que tem algumas coisas do Dragon Ball GT que estão sendo utilizadas aqui. Aquele primeiro arco do GT que é horrível, ficou bom aqui no Daima. Esse negócio de viajar, né? De viagem intergaláctica, nesse caso de viagem dimensional, né? Eles irem para outra dimensão, irem para a dimensão do Makai, ir para outro plano físico, né? Eu ia falar outro plano espiritual, mas outro plano físico, porque eles estão todos ali físicos, né? Tá todo mundo vivo. Eles indo ali para o reino dos demônios. Foi muito bom ter essa questão de como era no Dragon Ball GT, desse clima de aventura, só que de uma maneira bem feita, né? Porque para quem assistiu o Dragon Ball GT, sabe que o primeiro arco do Dragon Ball GT é muito ruim. Para mim, o pior arco do Dragon Ball GT é justamente o primeiro. Aquele arco da viagem galáctica, ele é intancável de ruim. Intancável de ruim mesmo. Eu não gosto nem um pouco daquele ali. Eu gosto um pouco do Dragon Ball GT por algumas partes dele, mas no geral eu acho bem ruim. Não sou fã do GT. Eu gosto de algumas coisas dele. Já o Dragon Ball Daima não. O Dragon Ball Daima eu mais gostei do que eu desgostei. O problema do Daima realmente foi o pacing dele, porque para um anime de 20 episódios, tipo assim, era
10 são importantes, sabe? Tipo assim, 10 episódios realmente foram importantes. Metade do anime dava pra jogar fora, entendeu? Tipo, se você for reassistir, eu acho que ninguém que vai assistir o episódio dos gigantes, ninguém vai reassistir aquele episódio chatíssimo das lutas com aquela porra daqueles soldados lá do Goma, né? Aquela polícia que parece da raça do Bills. Tipo assim, ninguém vai assistir esse episódio de novo, sabe? Teve muito episódio ali pra encher linguiça. E por que os caras estão fazendo esse Dragon Ball Daima? Como eu falei, é porque não tá podendo ter anime do Super. Então eles acharam melhor expandir ali a lore do Z, expandir ali o tempo que teve entre a saga do Bills e a saga do Majin Buu, né, aqueles 3 anos, e por isso que eles estão fazendo Dragon Ball Daima, pra estar farmando. Inclusive é por isso que eu falei que nesse vídeo eu falaria sobre o futuro do Dragon Ball, porque a gente vai estar tendo aí o lançamento de um filme esse ano, eu já falei disso em outro vídeo, quando eu falei sobre o One Shot, né, do Goten e do Trunks, que vai ser o retorno oficial do Dragon Ball Super em mangá. O mangá Dragon Ball Super volta agora em fevereiro, nesse mês que a gente tá agora, dia 19, volta o capítulo do One Shot do Trunks e do Goten Super Hero, né, que se passa ali no spin-off do filme, é um spin-off do filme Super Hero e do mangá Super Hero, vai ser um capítulozinho curto, um one-shotzinho deles com o Klingod lá, e daí a gente também vai ter a volta realmente com uma nova saga, que vai ter ali o Black Freeza, vai mostrar um pouco mais sobre ele, e a gente vai ter a continuação do mangá. Mas e quanto a anime, né? Quando a gente vai ver um anime de Dragon Ball Super? Pessoal, eu não quero iludir vocês, nem nada, nem fingir aqui que eu sei de alguma coisa, além das contas. O que eu sei realmente o que tem fonte para achar, e seguindo as fontes de entrevistas do Toyotaro, pronunciamentos tanto dele quanto do resto da equipe relacionada a Dragon Ball, a gente sabe que pelo que está sendo assim mostrado pela Toei e pela Shueisha, é que acordo entre as duas não vai rolar tão cedo. Então não deve estar nem sendo produzido ainda, sendo animado, nada relacionado a Dragon Ball. Porque a briga entre a Shueisha e a Toei não parou, porque a Shueisha é uma empresa bem mercenária, como vocês sabem, daqui que eles abram a mão para poder começar a ter um anime vai demorar. Então eu chutaria que o Dragon Ball Super anime volta ali 2026, 2027. Eu acho que esse ano a gente não tem a volta do anime de Dragon Ball mesmo. O mangá vai voltar tranquilamente, o Toyotaro já falou isso. Vai vir um one shot, depois vai ter continuação na história. A gente vai poder ver mais o Gohan Beast, vai poder ver o Ultra Ego do Vegeta, vai ver o instinto superior. A gente vai também poder ver um pouco mais sobre o Black Freeza, entender qual vai ser o papel do Freeza na história. Se o Freeza vai ser vilão mais uma vez, se vai ter ali um inimigo em comum que vai uni-los de novo, igual foi na época do Torneio do Poder, que ele lutou o Goku do lado do Vegeta contra o Jiren. O Goku, o Freeza e o Vegeta contra o Jiren. Eu ia deixando o Freeza pra trás no meu argumento. Mas enfim, vai ter algum inimigo em comum que vai unir eles. Enfim, a gente vai ver isso aí nos próximos capítulos. Mas quanto ao anime, eu chutaria que lá pra 2026, 2027. E por que eu tô falando que vai ter, né, esse filme aí do Dragon Ball? É porque vazou a planilha de planejamento da Toei e tem 2 filmes planejados para esse ano. E a gente sabe que a Toei, os 2 carros-chefes, né, as 2 máquinas de dinheiro que ela tem, são One Piece e Dragon Ball, que são as 2 franquias que mais fazem dinheiro no mundo dos animes e mangás, tanto em anime quanto mangá. Dragon Ball e One Piece aí são as que disparado, mano, desde que começou a lançar até hoje. O One Piece aí vem, ó, em primeiro lugar, Dragon Ball vai e passa, fica em primeiro, o One Piece vem pra segundo, e fica sempre os 2 em primeiro e segundo lugar, sempre fazendo muito dinheiro. E bilheteria de filme então nem se fala. É Dragon Ball a rodo e One Piece também vindo logo do lado. Então a gente vai estar tendo 2 filmes esse ano da Toei. A gente sabe que, historicamente, nunca teve de ter 2 filmes do One Piece e nenhum do Dragon Ball, ou 2 filmes do Dragon Ball e nenhum do One Piece. Então a grande chance é que esses 2 filmes que estão planejados aí na tabela de planejamento da Toei é que seja realmente um filme do One Piece e um filme do Dragon Ball. Pode ser que seja One Piece e outro anime que vai ganhar filme, que não seja Dragon Ball? Pode ser sim, como também pode ser que seja um filme de Dragon Ball e um de outro anime que não seja One Piece. Então, assim, a gente tem chance que seja outro anime? Tem. Mas é muito baixa, cara. Eu acho muito difícil que a Toei vai fazer um filme de algum outro anime que não seja Dragon Ball. É muito ao quadrado provável que seja Dragon Ball mesmo, que vai receber um filme novo. E, assim, considerando tudo que aconteceu no Dragon Ball, eu acredito que eles vão querer fazer um filmezinho sim. Inclusive, e fica no ar, né? Eu vou deixar essa pergunta pra vocês que estão assistindo, comentário aqui embaixo. Você acha que esse filme vai ser um filme do Dragon Ball Daima? Vai ser um filme, tipo assim, do Dragon Ball Z, tipo de recap, alguma coisa relacionada ao Z? Vai ser um filme do Daima ou vai ser um filme do Super? Ó, se eu fosse chutar, sendo bem sincero mesmo, eu acho muito difícil um filme do Super, porque, como eu falei, a Shueisha ela tá engessando o mangá Dragon Ball Super para ele virar anime. Então eu não sei se eles iam permitir um filme. Ah, mas teve o filme do Super Super Hero. Teve o filme do Super Super Hero, mas as condições eram outras. Na época que saiu o filme do Super Super Hero, não tava tendo essa disputa legal que tá tendo agora. E eu sei que também tem algumas pessoas que erroneamente ficam falando do Sasuke, né, do filho do Akira Toriyama, falando, porque ele tá se metendo nisso, não sei o que, ele não sabe de nada. Mas ele não é que ele tá se metendo, é porque é o trabalho da vida do pai dele, e o Sasuke ele já falou que não é ele que vai tomar a frente, é o Toyotaro que vai continuar à frente, Dragon Room vai continuar aquela mesma coisa. O Sasuke só quer gerenciar o que era do pai dele, então o Sasuke só vai gerenciar. Quem vai continuar criando ainda é o Toyotaro e todos os outros mangakás
oficiais de Dragon Ball. Pra quem não sabe, o Dragon Ball não tem só o Toyotaro como mangaka, né? Ele tem outras pessoas também, inclusive tem a autora do Dragon Ball SD, a gente tem outros autores, tem o Dragon Ball Divers agora, que é a sequência do Heroes. Então a gente tem bastante material oficial do Dragon Ball acontecendo, tanto em mangá, quanto em game, quanto enfim, várias mídias. E o Toyotaro, ele é a cabeça da parte canônica, ele é quem tá à frente do Dragon Ball Super. E o Sasuke, ele só vai querer gerenciar, ele não vai criar nada, até porque ele nunca foi mangaka, até porque o Toriyama nunca quis que o filho dele fosse mangaka, porque ele sabe a vida estressante que é, tá, o Toyotaro mesmo, né, já deve ter falado pra ele como é complicado, como era difícil. Então assim, o Sasuke, ele não quer virar mangaka, até porque ele nunca foi mangaka, ele não vai começar agora, depois que o pai dele faleceu, do nada, decidi virar mangaka também, não vai acontecer isso, rapaziada. Então fiquem bem tranquilos, porque não, a culpa não é do Sasuke, não é culpa dele, a culpa, se tem alguém que tem culpa, é a Shueisha, que fica querendo engessar a porcaria do mangá. E isso pra mim é um movimento ridículo da Shueisha, porque por mais mercenários que eles sejam, cara, que se você gosta de fazer dinheiro, não faz sentido você querer barrar um anime, cara. Qualquer acordo que eles fizerem com o anime da Toei, o pior acordo que a Toei oferecer, ainda vai dar rios de dinheiro pra Shueisha. Porque imagina quanto de dinheiro que eles podem fazer com o mangá de Dragon Ball, só com as sagas que a gente tem agora. A gente tem a saga do Granola, a gente tem a saga do Moro, a gente tem a saga do Super Hero, porque vocês sabem que os filmes do Dragon Ball Super sempre viram anime também, né? A gente sabe que isso aí vai acontecer. Então, teoricamente, daria pra fazer um anime da saga do Broly. Então, assim, eles têm muito conteúdo pra fazer anime. Então, não tem pra que a Shueisha ficar engessando, cara. Não tem pra que a Shueisha ficar engessando, porque do mesmo jeito que fizeram anime do Batalha dos Deuses, fizeram um anime do Renascimento de Frieza, não é impossível que eles vão querer fazer o filme todo, o arco do Broly em anime também, vão querer fazer o Super Hero em anime também. Eu não acho impossível que eles fossem querer fazer. E mesmo que eles não fizessem, só fossem pegar Granola e Moro. Pronto, pega Granola e Moro, bota um anime disso aí, pra ver o quanto de dinheiro que a Shueisha não ia fazer, entendeu? Então assim, na minha cabeça, não faz o menor sentido você querer ficar engessando. Mas enfim, né? São as tramas aí da Shueisha. Mas em resumo, como é que tá o Dragon Ball Daima? Né, eu dei essa volta toda falando do futuro do Dragon Ball, mas voltando pro Dragon Ball Daima. Bom, a gente tá vendo finalmente a história andar, a gente tá vendo a questão dos Majins contra o Goma, contra a nossa turma dos Guerreiros Z, e agora eu acho que a história vai andar. Então pode esperar que esses 3 últimos episódios de Dragon Ball Daima vão ser os melhores. O fechamento da série vai ser o melhor. E se inscreva aqui no canal para você não perder, porque eu vou estar cobrindo todos os episódios que saírem de Dragon Ball Daima. Né, o que esperar desse final do Dragon Ball Daima? A gente pode esperar que vai ter nova transformação pro Goku. A gente pode esperar que esses últimos 3 episódios vão ser episódios de ação do início ao fim, porque Dragon Ball Daima só vai ter 20 episódios. Apenas 20 episódios. Não vai ter nem 21, nem 22, nem 19. Vão ser 20 episódios de Dragon Ball Daima. Então a gente sabe que agora que a gente tá no 17, a gente só tem mais 3, mano. Então agora os caras vão ter que correr. Por quê? Porque ficou se rintando um monte de coisa, que talvez o Degesu fosse ser importante na história, no final das contas, o Degesu não valeu de nada. A doutora Arinsu criou os 2 Majins lá, tem o negócio da fusão dos insetos, me falou que a fusão do Saibaman com o Majin Buu ali, ela criou aqueles Majins, o Majin Buu e o Majin Ku, e no final das contas a gente sabe que o Rei Goma ali é o vilãozão, o vilão final. Isso é um pouco decepcionante? De certa forma é. Mas por outro lado também, cara, com 20 episódios, não ia dar pra eles desenvolverem muita coisa mesmo. Ainda mais com o tanto de episódio inútil que eles fizeram, né? Meio que eles já queimaram largado nisso daí. O Degesu já foi deixado de lado e agora a gente vai ver a batalha final contra o Rei Goma. E eu quero que você comente aqui embaixo como vocês acham que eles vão derrotar o Rei Goma também. E pra você que ficou até o final do vídeo, comenta o emoji de óculos escuros pra saber que você assistiu esse vídeo aqui até o final, tá, pessoal? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem. E lembrando, se você já assistiu o episódio de Dragon Ball Daima mais novo, comenta aqui embaixo se você gostou e me diz também a sua impressão caso você não tenha gostado, né, o que você tá achando. Se você é hater de Dragon Ball Daima, você não gosta, mas você assiste todos os episódios pra xingar, beleza? Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.